Ali eu fiquei 4 meses internado na UTI de um hospital particular em Taguatinga, no Santa Marta. E ali também eu carrego uma experiência espiritual, que eu me recordo que quando eu voltei após 4 meses em coma, os médicos, eles juntaram a equipe deles e falaram para mim, não sei se foi, qual ser que foi, nós só sabemos que tinha 2 resultados para você: ou você ir a óbito, ou você ficar num estado vegetativo. Não tinha como você voltar da forma que você voltou. Então, aonde você for, você fala o que aconteceu na sua vida. Assim, eu passei 1 ano internado. E quando eu ganhei alta, eu me recordei da profecia do irmão, porque quando eu vi a cadeira de roda, eu lembrei, Deus me fez eu lembrar. Deus, Ele fala e Ele cumpre. Não teima não, se Deus falar. Não teima não. E assim eu fui para cima de uma cadeira de roda, o barulho do tambor rodar, ou seja, não tinha, ele estava tão nervoso que ele descarregou o revólver, mas ele nem sabia que tinha descarregado o revólver. E ali até que ele viu que não tinha mais munição e foi embora. E ali pegaram nós 2, levaram para o hospital. Infelizmente, esse meu amigo, ele deixou a sepultura com 17 anos. Com 17 anos na época. E essa época foi quando a minha tia, a finada tia, mãe do meu primo Alex, foi lá em Planaltino e me trouxe de lá, porque os meus outros parentes, na verdade, ninguém mais queria, ter aquele compromisso de levar eu para a casa deles, porque até então eu já estava envolvido demais na vida do crime. E cada vez que o tempo passava, eu me tornava pior, o coração fechava, era algo demoníaco, vou dizer assim. E ali os anos se passaram. Na verdade, eu cheguei a perder, de certa forma. Hoje eu digo, eu ganhei, porque Deus me fez eu entender que os anos que eu passei preso, na verdade, foi uma forma de Deus me preservar vivo. E ali eu cumpri os 18 anos, eu tenho 18 anos cumpridos de pena nesse sistema penitenciário. Essa ordem, vou dizer assim, já vem lá dos céus, porque eu creio que tudo isso é cumprimento da palavra, segundo até mesmo as promessas do Senhor em minha vida e na vida de cada um de nós, em prol do reino, em prol de tudo aquilo que provém do Senhor. Então eu agradeço desde já a Deus, agradeço também ao pastor por ter me confiado essa responsabilidade. Confesso aos irmãos que foi um dia, na verdade, desde o dia do convite, que algo, geralmente isso acontece dentro de mim, 1001 sentimentos acontecem, porque nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande de estar aqui. Eu falo com os olhos da fé, somente ao subir aqui, eu já sinto algo sobrenatural da parte do Senhor, eu creio, porque este lugar se chama a casa de Deus, e aonde há a casa de Deus, eu creio, há a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então eu agradeço, os dirigentes desta obra, por esta rica oportunidade, pelas vidas de cada um de vocês que aqui se encontra, e eu vou procurar ser bem breve naquilo que o Senhor já pôs em meu coração. Louvado seja Deus. Eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes nós, segundo os nossos pensamentos, o desejo do nosso coração, nós queremos trazer algo, da parte de Deus para a igreja, mas segundo a palavra de Deus, tudo por Ele, é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não tem como eu chegar aqui e falar aquilo que eu queria falar, mas sim aquilo que o Senhor determinou ao meu coração que eu falasse. Louvado seja Deus. E eu pedi a Deus uma palavra, e é interessante, meus irmãos, que eu comentei isso com meu primo, que o ano passado, louvado seja Deus, o ano passado o Senhor me deu um sonho, eu dentro desta igreja trazendo algo da parte dele, e o tempo passou,
aconteceu o rebuliço que aconteceu, e hoje aqui eu estou, aleluia, e eu tenho perguntado a Deus, Senhor, mas que mistério é esse? E não tem como entender os mistérios de Deus, somente viver. Então, eis-me aqui, Senhor, e eu vou deixar uma palavra. Essa palavra é João 3, o versículo, eu vou deixar simplesmente 2, o 16 e o 17. E eu creio que através desses 2 versículos, em cima daquilo que o Senhor pôs em meu coração, a mensagem a qual o Senhor quer transmitir para a igreja será transmitida segundo o Espírito de Deus. Aqui diz, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. Lendo essa palavra, vem um entendimento, né, do grande amor, infinito e santo amor de Deus pelo mundo, né? É tanto que ele enviou o seu único filho, né, para que morresse, né, passasse por tudo que Jesus passasse por nós pecadores. E assim se cumpriu, porque tudo aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Louvado seja Deus. E em cima desses 2 versículos, irmãos, eu vou trazer algo que Deus botou em meu coração a respeito do cumprimento desta palavra na minha vida, porque o Senhor, desde muito novo, eu fui criado, né? Vou dizer assim, nascido e criado aqui em Brasília. Nasci, se eu não me engano, no Hospital Santa Helena, segundo o que eu me recordo, e criado ali na cidade de Planaltina, morava com os meus pais, somos 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Meus pais eram baianos. Meu pai, um homem muito trabalhador, marceneiro. Nos fundos da minha casa existia uma marcenaria. Meu pai era espírita do Vale do Amanhecer. A minha mãe era católica, mas aquela católica não praticante. Minha mãe era diarista, vivia, na verdade, somente para trabalhar e para dar uma boa criação para nós. Graças à misericórdia do Senhor, nós tivemos uma boa criação, né? Meus pais eram honestos, trabalhadores, e na medida do possível, eles sempre deram uma boa condição de vida para nós. Louvado seja Deus. É tanto que eu me recordo, eu nunca repeti um ano desde muito novo. Gerou em meu coração o desejo de que, se eu passasse o ano todo estudando, eu teria que passar de ano. Eu não ia perder o ano todo indo para o colégio para simplesmente chegar no fim do ano, eu não passar. Desde novo, eu tinha esse desejo em meu coração. É tanto que eu nunca repeti um ano da época que eu estudava. E no decorrer dos anos, eu me recordo que depois de uma certa idade, eu cresci ouvindo o meu pai dizer que matava a minha mãe, que matava os filhos, tocava fogo na casa e acabava com tudo. Era algo muito estranho, mas eu, por ser muito novo, eu não entendia. Eu me recordo que do nada, de um momento para o outro, a feição do meu pai mudava. O meu pai, ele se transformava. Eu lembro, nós moleque, né, eu e os meus irmãos, nós ficávamos com medo, e muitas vezes nós íamos se refugiar e se esconder, né, atrás da minha falecida mãe. Louvado seja Deus. E em meio a isso, meu pai não tinha vício, meu pai não bebia. Era impressionante, ninguém conseguia entender aquilo, e aquelas brigas eram constantes. E isso foi anos e anos, a gente vivendo esta situação, até que, infelizmente, né, no ano de 1991, tudo aquilo que ele falava que um dia faria, infelizmente uma parte ele fez, né? Ali ele
seguiu a minha mãe, porque ele sabia onde a minha mãe trabalhava, e ali ele ceifou a vida da minha mãe. Com 3 facadas, meu pai tirou a vida da minha mãe, nós éramos todos de menores, e segundo a justiça, meu pai ficou foragido, e nós, por sermos de menores, nós não poderíamos ficar morando no mesmo local, até então, porque ele estava foragido, e nós éramos de menores. Segundo a lei do homem, nós teríamos que escolher, no meio da nossa parentela, um tutor, uma tutora, ou seja, um parente, homem ou mulher, que viesse se responsabilizar por nós, até nós completarmos a maioridade. Louvado seja Deus. E isso foi um processo muito doloroso. E eu me recordo que no dia do enterro da minha mãe, eu não acreditava, porque eu fui criado também na igreja católica, como eu falei, que minha mãe era católica, nós todos os irmãos, nós fomos criados na igreja católica, e eu cresci ouvindo dizer que Deus era amor, mas da forma que lá é pregada a palavra, na verdade eu só ouvia, enfim. Então o meu conhecimento era aquele igual muitos hoje que vivem. Eu vou dizer assim, Deus me dá essa liberdade, essa autoridade para mim falar. Muitos às vezes falam e conhecem por ouvir falar, e assim era comigo. E então, no dia do velório da minha mãe, quando eu vi a minha mãe naquele caixão, eu não acreditei. E ali eu olhei para os altos céus, louvado seja Deus, e o meu coração muito triste, amargurado, eu fiz uma promessa. Olha só, a palavra tem poder, meu irmão. Você cuidado com o que você abre a boca e fala, porque muitas das vezes você abre a boca e fala no impulso, no momento de raiva ou de ira, por falta de vigilância, mas muitas vezes você não sabe o que aquela palavra pode trazer para a sua vida. Senhor meu Deus, e eu me recordo que eu falei a Deus que Deus não existia, porque eu cresci ouvindo dizer que Ele era amor, e se Ele existisse, Ele não permitiria, como Ele era amor, e Ele tinha permitido a minha mãe morrer da forma que minha mãe morreu, e não simplesmente porque era minha mãe, mas quem conhecia a minha mãe sabia que minha mãe era uma mulher honesta, uma mulher trabalhadeira. Então eu não aceitava. É tanto que a família, minha família, os vizinhos, todo mundo que conhecia minha mãe se revoltou. Foi uma revolta muito grande. E ali aquele dia, diante dos altos céus, eu falei para Deus: a partir de hoje eu vou virar bandido, porque o Senhor não existe, e eu vou doar minha alma para o diabo, se assim ele realmente existe. E eu creio na minha fé naquele momento, na revolta que estava no meu coração, eu profetizei, eu proferi essas palavras, e eu falei para ele que se ele realmente um dia pusesse eu e meu pai testa a testa, e eu conseguisse ceifar a vida do meu pai, porque o desejo do meu coração era ceifar a vida do meu pai da pior forma possível, pela revolta que gerou dentro do meu coração, eu daria a minha alma a ele. E é interessante que naquele dia, após o enterro, nós tivemos que mudar dali de casa às pressas. Nós fomos morar na Ceilândia. Eu me recordo que dentro de uma Kombi colocaram que coube dentro desta Kombi e tacaram nós, os 4 filhos, e levaram a gente para ir morar na cidade da Ceilândia. É um filme, eu estou falando para vocês, mas é um filme que está rolando na minha mente, porque eu me recordo nitidamente daquele dia. E a Kombi indo embora, e eu olhando pelo vidro, eu vendo a cidade ficando para trás, e dentro de mim eu me perguntava: não tem sentido. Eu tinha 16 anos nessa época, e eu falava comigo: eu não acredito. E quando eu dei por mim, nós já estávamos morando na Ceilândia, já estávamos morando em outra casa, já não tínhamos mais pai nem mãe, louvado seja Deus, já não tínhamos mais aquele convívio que nós tínhamos lá quando nós morávamos com nossos pais. É interessante que aí meu irmão mais velho, ele não se adaptou àquela nova fase de vida, e meu irmão mudou, ele era o mais velho. Só que eu e a minha irmã e o mais novo continuamos morando ali naquela casa. Na verdade, eu vi minha vida mudar da noite para o dia, em todos os sentidos. Na comida, nas vestes, porque de acordo com o tempo foi passando, nós já não tínhamos mais o cuidado que um pai e uma mãe têm pelos seus filhos.
Por mais que seja um parente que tente nos ajudar da melhor forma, mas nunca será igual o tratamento de um pai e de uma mãe. Mesmo meu pai sendo bruto, ignorante como ele era, mas ele também tinha as qualidades dele, louvado seja Deus. Enfim, e aquilo não entrava no meu coração, eu não conseguia mais viver, eu não conseguia mais voltar a ser quem eu era, e ali eu me rebelei e eu fui para o mundo. Eu me recordo que com essa idade eu já dormia em cima de parada de ônibus, e no mundo eu conhecia a droga. Através da droga eu conheci outras pessoas que já eram envolvidas no mundo, e através disso eu aprendi a roubar, porque até então eu vivia na rua, às vezes dormia na casa de algum jovem da minha época, né, que fomos criados juntos, e ali alguns, por saber da minha situação, eles deixavam eu dormir na casa deles, escondido dos pais, porque até então, se os pais soubessem, eles entravam em contato com a minha família, e assim mandava, né, a minha família, no caso, era um tio que eu morava com ele na Ceilândia, ele ia atrás de mim, lá em Planaltina, para me resgatar, para mim voltar a morar com eles. E através disso eu ficava pulando de galho em galho. Enquanto a família não descobria, eu ficava dormindo ali escondido. Eu me recordo que muitas das vezes eu tinha que entrar para dentro da casa da pessoa de madrugada, quando os pais deles estavam dormindo, olha só, e de manhã, antes mesmo deles saírem para trabalhar, eu tinha que sair também escondido. Tinha dia que eu conseguia, tinha dia que eu tinha que dormir na rua. Quantas vezes eu via, né, muitos dava 10 horas da noite, iam para suas casas, e ali eu já não tinha para onde ir. Eu me recordo que tinha um homem que eu conheci, que ele era vigilante de um colégio, e me apresentaram esse vigilante, ele era usuário de droga, e eu me recordo que nessa época eu já roubava. Naquela época existia muito furto de residência, e o grupo que eu andava, eles eram especialistas, vou dizer assim, nesses furtos de residência, e através deles eu aprendi. E ali eles me falaram que era somente eu arrumar, né, a droga e dar para aquele vigilante, que ele deixaria eu dormir dentro daquele colégio. E aí eu me recordo que várias vezes eu tinha que arriscar a minha liberdade, muitas vezes até a minha vida, né, para ter uma dormida, uma morada, pelo menos uma noite, mas tudo isso pelo fato de não ter aceitado, né, a morte da minha mãe, e ter deixado todo aquele ódio, todo aquele rancor, tudo aquilo de ruim, contaminar o meu coração, e me fez eu me tornar outra pessoa. Quando eu dei por mim, eu muito novo, eu já estava preso, eu me recordo, eu já estava preso, e minha família, os vizinhos, eles diziam entre si, isso é somente uma fase, é porque a mãe dele tem pouco tempo que morreu da forma que morreu, mas isso vai passar, ele vai ficar esse tempo preso, mas quando ele sair de lá, ele vai sair de lá outra pessoa, que nada foi pior. Depois que eu saí pior, a mente ficou pior, o coração ficou pior, e às vezes eu me recordo, por já estar sofrendo e tão novo, às vezes eu olhava para trás e me dava vontade de voltar a ser quem eu era, mas eu já estava muito novo, já atolado naquela vida, a droga já tinha tomado de conta de mim. Eu me recordo que eu só comia se eu usasse droga, se eu fumasse maconha, se eu não fumasse eu não comia. Eu lembro que eu falava, eu nunca vou parar de fumar maconha, porque eu não consigo, porque até então também a droga era um remédio, olha só, para curar aquela dor daquela realidade de viver a realidade da morte da minha mãe. Então, quando eu usava, era como se aquilo me fizesse esquecer. E aí a ilusão, o efeito da droga me fazia me sentir bem. Só que o efeito passava, porque o efeito é passageiro. E aí a realidade vinha pior. E a palavra diz que um abismo chama outro. Através dessa caminhada, eu fui conhecendo vários outros tipos de droga. É tanto que eu tenho algumas manchas no meu cérebro, segundo a situação de saúde que eu passei.
Eu creio que no decorrer da mensagem vai ser dito, vocês vão entender, até mesmo por causa do uso de muitas drogas. Eu fumava maconha, eu fumava mel, eu bebia cachaça, eu tomava eritrosse, que na nossa época existia esse tipo de droga, uma droga muito forte, ciclopégico, cheirava cola, cheirava benzina, cheirava loló, ou seja, tudo aquilo, fumava mela, tudo aquilo que falasse, que fazia a cabeça no nosso linguajar no mundo, nós usávamos. Eu andava num grupinho de 5, aos poucos eu vi nesse grupo de 5, um por um descer na sepultura, muito novo, e ali eu fui me ingressando no mundo do crime e fui encontrando a penitenciária. Eu me recordo que eu fui preso várias vezes, eu saía, voltava, na época das delegacias, e ali um tempo, Deus me deu o meu primeiro livramento de morte. Tentaram contra a minha vida, porque no mundo você arruma muito problema, você arruma muitos inimigos. O diabo, ele opera grandemente, ele escraviza, e a finalidade dele é pôr um contra o outro e um tirar a vida do outro. E é assim que funciona aí fora. Louvado seja Deus. E assim ele fez na minha vida. Eu me recordo que Deus me deu um grande livramento. Esses dias eu estava conversando com meu primo sobre isso, porque numa dessas guerras, um jovem, ele pegou eu e um parceiro meu, vou dizer assim no linguajar do mundo que nós vivíamos, e ali ele descarregou um revólver 38 em cima de nós dois. Meu parceiro caiu de um lado, eu caí do outro, e eu me recordo que quando eu caí, eu ainda ouvia ele vindo, com o revólver na mão para atirar em mim, não tinha para onde correr, que eu tinha sido baleado, eu não conseguia correr, e ali eu só fechei meu olho, né, já esperando os tiros, eu só ouvia o barulho do tambor rodar. Ou seja, não tinha, ele estava tão nervoso que ele descarregou o revólver, mas ele nem sabia que tinha descarregado o revólver. E ali até que ele viu que não tinha mais munição e foi embora. E ali pegaram nós dois, levaram para o hospital, infelizmente, esse, né, meu amigo, ele deixou a sepultura com 17 anos. Com 17 anos na época. E essa época foi quando a minha tia, a finada tia, mãe do meu primo Alex, foi lá em Planaltina e me trouxe de lá, porque os meus outros parentes, na verdade, ninguém mais queria, né, ter aquele compromisso de levar eu para a casa deles, porque até então eu já estava envolvido demais na vida do crime. E cada vez que o tempo passava, eu me tornava pior, o coração fechava, era algo demoníaco, vou dizer assim. Só quem já viveu lá sabe. E assim, eu vim morar aqui nessa cidade. Eu conheço isso aqui desde o início. Nós somos da época do chafariz, nós somos da época do carro-pipa, né? Então, me recordo, nem delegacia existia um posto policial ali abaixo, que era uma mata que tinha. Louvado seja Deus. Nessas esquinas aqui, nós tudo envolvido na vida do crime. Vários nós vimos descer a sepultura aqui da nossa época. Hoje eu conto no dedo, desde os dias que eu cheguei, os que estão aí ainda vivos. E os que estão vivos é aqueles que Deus tacou a mão e que hoje servem a Deus. Alguns deles hoje é pastor, outros são diáconos, pessoas a qual, né, foram agraciadas pela misericórdia de Deus. Mas a maior parte desceu à sepultura. E foi nesse lugar aqui que eu me afundei mais ainda, né? Eu me recordo que o povo falava, não, manda ele para tal cidade, para a casa de tal parente, que lá as coisas vão melhorar. Para todos os lugares, eu me recordo que me mandaram, para onde eu cheguei, aonde eu fui, lá eu arrumei mais problema e lá eu fui preso. Na verdade, só quem muda e transforma e liberta o homem é somente o Espírito Santo de Deus, porque Deus sabe do que eu estou falando. Eu fui tratado da pior maneira na mão da polícia, na mão da justiça. Louvado seja Deus. Eu estava conversando com meu primo esses dias. Eu fui dar baixa numa pena. Minha pena era de 1993, meu primeiro processo. A minha primeira pena, vocês vão entender o mistério, foi em 1993. Vocês sabem quando estava prescrito para a minha pena acabar? Em 2026, nós estamos em 2023, nem chegamos ainda em 2026. E durante esse tempo, até que eu arrumei um grande problema aqui, mas também me recordo que durante toda essa trajetória de vida que eu estou falando para vocês,
vira e mexe, acontecia de chegar alguém e falar: ei rapaz, ei jovem, você não vai descer à sepultura, enquanto Deus não fizer uma obra na sua vida, porque Deus tem uma obra contigo. E eu não entendia muitas vezes, debaixo desses prédios que tinham, como eu vou dizer, uns comérciozinhos, uns barzinhos que a gente vivíamos muito, e eu me recordo que muitas vezes embriagado ou drogado, eu ouvia, Deus usava alguém para falar, só que eu não acreditava, meu coração duro, e dentro de mim eu pensava: poxa, o tempo está passando, só estou indo preso, só estou sofrendo, ninguém acreditava em mim, eu não tinha aquele crédito, na verdade até mesmo pelo caminho que eu vivia. Eu conversando com meu primo hoje, eu me recordei, todas as namoradas que eu tive, eu nunca tive uma nora que gostasse de mim. Hoje eu estava lembrando disso, que eu falei, impressionante, eu nunca tive uma nora que gostasse de mim. Eu me recordo que eu conheci uma senhorinha, e essa senhorinha, quando alguém falava o meu nome lá onde eu morava, eu tinha um apelido lá naquele lugar. Lá naquele lugar me chamavam de Giló, e eu lembro que essa velhinha, ela falava: aonde Giló passa, capim não nasce mais. E eu lembro também que mesmo assim sempre aparecia alguém que tinha o Espírito de Deus e falava, independente do que aconteceu na vida dele, independente do que ele tem vivido, do que ele está vivendo, mas ele é escolhido do Senhor, e um dia Deus vai levantar ele, e ele vai testemunhar, e ele vai pregar e falar o que Deus fez na vida dele. Louvado seja Deus. E eu me recordo disso desde a minha menor idade, irmão. Irmão, sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? O tempo é do Senhor, a obra quem faz é o Espírito de Deus, não é o homem. Não é o homem. Olha só, nada limita o poder de Deus, nada pode impedir a vontade de Deus agir. Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém tem poder para impedir a vontade de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. E assim o Senhor continuou trabalhando na minha vida, mesmo sem eu entender, mesmo sem eu dar ouvidos. A palavra de Deus disse que a palavra, quando é lançada, ela surte um efeito. Muitas vezes nós lançamos uma palavra, olha só, louvado seja Deus, e nós queremos ver o resultado naquela hora. Se nós não vê o fruto da palavra naquela vida na hora, nós diz que o irmão ou a pessoa não quer nada, que não tem jeito, e nós esquecemos que quem faz é o Espírito de Deus. Deus diz que um semeia, outro rega, e o Senhor é que dá o crescimento. Louvado seja Deus. E através de tudo isso, vários livramentos de morte Deus me deu. Eu me recordo que aonde eu moro, até os dias de hoje, isso que eu estou falando para vocês tem aí de 30 anos para cá, 20 e tantos anos para cá, e tem pessoas que aonde eu moro, pais, né, e mães de família, que quando me veem, muitos choram, porque elas se recordam dos filhos deles, porque na época eu era um dos mais velhos, né, em relação a eles, e era um dos mais problemáticos, ou seja, tinha aquele histórico: o pai matou a mãe, todo mundo tinha aquele preconceito, e aí vinha a cor por ser negro. Eu me recordo muito bem disso, até mesmo de namoradas que eu tive, as famílias não aceitavam, que já falavam: aquele negro, ele é filho daquele homem que matou a mulher. Então existia esse preconceito, aquela coisa, e tipo assim, e ali, né, é sempre aquele ditado: esse aí não chega aos 18. Ele não, aí bati os 18 anos quando eu não estava preso nessa época, mas enfim, o tempo ia passando, e vira e mexe, eu ia ficando pior, e eles diziam: desse ano ele não passa. Olha só. E nisso o tempo passando, e realmente no caminho que eu ia, eu tinha tudo para ter morrido novo, e Deus não deixou. Eu estava comentando com meu irmão, louvado seja Deus,
Um jovem, ele descarregou um revólver aqui em mim. Eu não me esqueço disso. Foi muito perto, creio eu, que daqui nessa porta ia. E eu me recordo que eu só fechei o olho e corri. Ouvi os tiros, aquele cheiro de pólvora. E não pegou. E eu lembro que depois de uns dias, as pessoas que eu via diziam que ele falavam: rapaz, aquele cara, ele tem 7 vidas. Não tem condição, cara. Eu descarreguei o revólver em cima daquele cara. Eu não acredito como eu não acertei aquele cara. E nem eu entendia. E isso não foi só nenhuma nem 2 vezes. Até que, para abreviar, porque é muito longo, então eu tenho que abreviar até mesmo por causa do tempo. Eu me recordo que eu arrumei um problema aqui. E esse problema me custou caro. Fui preso. No dia que eu fui preso, eu quase desci à sepultura também. Apanhei muito. Na verdade, eu vi a mão de Deus aquele dia. Que eu lembro que a polícia me prendeu e eles me jogaram num porta-mala de um carro. Isso à noite na BR. Era eu e outro jovem. O jovem conseguiu fugir. E eu fui preso no flagrante com a arma na mão. E ali eles me botaram no porta-mala desse carro e sumiram comigo. E quando eu dei por mim, eu comecei a ouvir o barulho de umas pedrinhas batendo no assoalho do carro. Eu no porta-mala do carro, eu entrei em desespero. Veio dentro de mim, eles vão me matar. E eu comecei a dar um bocado de bicudo no porta-mala, gritando, até que chegou num determinado local. Eles pararam. O local lá chamava Prainha. E eu lembro que eles me desceram e ali me espancaram. Me espancaram e porque queriam, né, que eu falasse quem era outro jovem que estava comigo, até que por fim apareceu um farol naquele lugar, naquela hora, e ali eles resolveram sair dali comigo. E nisso também a Polícia Civil já tinha sido comunicada desse assunto, do que tinha acontecido, e já estava rondando também para saber, porque minha família também já estava doida, querendo ter notícia, até que por fim eu consegui, com uma história, trazer eles aqui na casa da minha tia, onde meu primo morava. Foi aonde minha família me viu, e ali eles foram para a delegacia comigo. Eu me recordo que chegando na delegacia, o delegado falou para mim, falou para eles: ninguém mais trisca a mão nele. E falou para mim: jovem, dos anos que eu trabalho aqui e dos anos que eu sou polícia, eu nunca vi um preso e preso na situação que você foi e ainda chegar na delegacia. Ele falou: o tempo que você for ficar preso, você vê o que você quer de sua vida, porque era para você ter morrido. E eu me recordo que ali eu fiquei preso, fui condenado, e essa foi a parte, né, mais dura, porque minha família já tinha se cansado de mim. Na verdade, os anos vão se passando, o povo também tem que viver. Ninguém vai viver o resto da vida, né, ali em prol de uma vida que, né, de certa forma não queria nada, até mesmo porque eu vivia nessa ceguidão. E assim vivi muito tempo preso, até que ganhei meu benefício depois de muitos anos. Sofri muito. E mesmo com todo o sofrimento, eu falava no meu coração: eu quero saber quem vai pagar por isso, porque o dia que eu sair, eu tenho que ter alguém que vai pagar por isso. E aquele ódio no coração de vingar a morte do meu pai. Eu me recordo que em 2003, um preso falou para mim: varão, eu não sei porque eu estou no mundo aí igual você, mas o sofrimento que eu acompanho na sua vida, porque já tinha tempo que ele estava preso também, ele falou para mim: cara, pessoas igual você, cheia de problema de família, cheia de problema psicológico, no crime, com vagabundo, com polícia, com droga. Ele falou: rapaz, eu vejo você pregando a palavra de Deus. Ele falou: um dia Deus ainda vai pôr você e teu pai testa a testa, rapaz. Eu me recordo disso. E ali os anos se passaram. Na verdade, eu cheguei a perder. De certa forma, hoje eu digo, eu ganhei, porque Deus me fez eu entender que os anos que eu passei preso, na verdade, foi uma forma de Deus me preservar vivo. E ali eu cumpri uns 18 anos, eu tenho 18 anos cumprido de pena nesse sistema penitenciário. E assim eu vim embora em 2011. 2011 que eu vim embora, Deus me deu um grande livramento de morte aqui também. Louvado seja Deus. E aí eu vou começar agora para concluir a mensagem. E ali eu lembro, meu primo me tirou daqui às pressas, me levou para onde eu moro. Quando eu cheguei em casa, eu me recordo, nós com um carro cheio de droga também dentro deste carro,
que nós já fomos para lá, que eu ia deixar uma parte dessa droga no local. E quando eu cheguei nesse local, estava aquele tumulto e o povo me falando: rapaz, vai embora, porque terminaram de matar o Kleber. Kleber era um jovem também que nós vivíamos junto na vida do crime, e esse dia tinham terminado de matar ele. Eu fiquei sem entender, e essa época eu trabalhava para uma missionária na 114 Sul, e ali meu primo me deixou em casa. Lá em casa estava o fim do mundo, eu estava cheio de problema. Todo mundo lá, uns problemas, um bocado de gente querendo me matar, minha família não tinha sossego. E eu lembro que no outro dia eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no serviço, o varão que trabalhava lá com essa missionária pegou na minha mão. Pastor, a mão do homem estava pegando fogo, eu não conseguia ficar com a mão segura, eu fiquei olhando para ele. O rosto dele brilhava igual esse copo. Eu não conseguia olhar no olho dele. E ele perguntou: você está bem, varão? Eu de cabeça baixa, eu falei: estou. Ele falou: você não está bem coisa nenhuma, porque o Espírito de Deus tem me incomodado toda madrugada para me orar por sua vida. Ele falou: é o adversário da sua alma, rapaz. Ele está doido para ceifar a sua vida. Ele falou: e para você saber que Deus fala contigo hoje, ele falou: hoje você procura uma igreja bem próxima da sua casa, que Deus vai falar contigo. Essa época eu corria da igreja. Eu vi um crente, eu descia pela direita. Era pior do que ver a polícia. Quando vi um crente, vixe, já vem uns crentes, eu tinha um medo dentro de mim. Era medo. Podia estar fazendo o que fosse, aí chapaga, nós apagava a droga, guardava um revólver. Opa, bom, irmão, bom. Doido que os crentes fossem embora. Mas enfim, eu não entendia. Mas Deus sabe que eu tinha esse temor, mesmo com aquele coração duro. Se chegassem para pregar, nós parávamos e ouvia. Louvado seja Deus. Diz a palavra que o temor é o princípio da sabedoria. Sem saber eu era sábio, olha só, porque eu temia. E eu sei que em meio a tudo isso, neste dia eu fui na igreja. E quando eu fui na igreja, quando eu entrei na igreja, a igreja parou, todo mundo ficou olhando para a porta, porque lá, eu morava lá, todo mundo me conhecia, todo mundo sabia da minha história. Então todo mundo ficou surpreso quando viram eu entrando dentro da igreja. E ali eu com vergonha, porque todo mundo ficava olhando para trás para me ver. Eu sentei no primeiro banco que ficava de frente para o altar, para mim não ver o povo olhando para trás, olhando para mim. E aí a pastora da igreja olhou para mim e falou: Carlos Augusto, que meu nome é Carlos Augusto, que Deus chama pelo nome. E ali ela falou: Carlos Augusto, meu filho, eu sabia que um dia o próprio Espírito Santo de Deus iria te trazer aqui nesta casa, porque ela pregava, ela várias vezes me convidou para mim ir para a igreja, eu não ia. E ela falou: meu filho, o que é que tu desejas? E eu falei: pastor, eu só quero uma oração, eu estou cheio de problema, meu Deus do céu. E ali ela mandou eu me ajoelhar, eu ajoelhei de frente ao altar, juntou ela e o obreiro da casa, e eles oraram, louvado seja Deus. Irmãos, o livramento que Deus me deu aqui embaixo, aqui, meu Deus do céu, Deus usou essa mulher no profundo, que até os detalhes, Deus falou pela boca dela, e aquele dia Deus falou através dela para mim: ei homem, eu tenho te guardado, eu tenho te livrado, é eu que tenho te sustentado vivo. Falou: mas hoje eu te faço uma proposta, olha só, eis que eu te proponho a vida ou a morte. Se quiser ser filho da obediência, viverá. Se quiser ser filho da desobediência, morrerá. Portanto, escolha a vida e viva. Alabá, sequei, sereleba. E ali eu chorei igual uma criança, porque eu sabia que não tinha um ser nessa terra para saber de tudo aquilo. E ali eu morrendo de medo, eu lembrei do que o irmão tinha me falado já cedo no serviço. E esse dia, pela primeira vez, desesperado, eu levantei as mãos e falei. Ela mandou eu repetir as palavras, e ali eu repeti: Senhor Jesus, né? Que Ele era o único e suficiente Salvador da minha vida, que eu entregava a minha vida nas mãos dEle. E ali começou um processo na minha vida. Ali eu ia para a igreja, todo mundo criticava, os vizinhos falavam: tem treta, tem coisa aí, Carlos Augusto não está, ele não vai ficar na igreja. Irmãos, e ali eu indo, eu comecei a gostar. Olha só que os problemas continuaram, eu tinha os inimigos.
E às vezes eles iam atrás de mim e aquilo me dava medo, eu pensava em sair da igreja. E eu lembro que um dia a pastora falou para mim: meu filho, você é escolhido, e é o seguinte, se esses caras continuarem tentando derramar teu sangue, ela falou, é mais fácil eles descerem à sepultura, mas derramar teu sangue, tirar a tua vida, eles não tiram, porque tua vida é de Jesus, louvado seja Deus. E assim, com o tempo, eles insistindo. Irmãos, é sério, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor e Ele é justiça. Desceu todos os dois à sepultura, nenhum triscou a mão em mim. E ali, com o tempo, eu fui separado para o batismo, até que eu fui cair. Na época, eu caí. Depois que eu caí, meu irmão, minha vida virou um inferno de novo. Logo, eu encontrei um varão, depois dos 2 anos, eu já no mundo, né? Na verdade, eu não tinha, eu estava começando, eu fiquei 6 meses na igreja nessa época, e ali fiquei 2 anos no mundo, até que eu encontrei um varão, e esse varão falou para mim, falou, para você saber que existe um Deus que manda nos altos céus, embaixo na terra e nas profundezas, e você vai ter que reconhecer isso. Ele falou, você marca e conta os dias a partir de hoje. Ele falou, eu vejo você passando num leito de morte, eu vejo você em cima de uma cadeira de roda. Ele falou, e o dia que você estiver em cima dessa cadeira de roda, você vai lembrar dessas palavras que Deus mandou te dizer hoje, mas tudo será para a honra e glória do nome de Deus. Com 1 mês depois, eu usava muita droga. Eu passei 3 noites e 3 dias usando droga. Eu tive uma parada respiratória. Na verdade, eu tinha uma tuberculose. Eu tinha adquirido uma tuberculose. Meu organismo estava muito fraco. E devido ao uso, então, quando ela se manifestou, ela veio muito forte. Ali eu tive um choque no cérebro e entrei em coma. Ali eu fiquei 4 meses internado na UTI de um hospital particular em Taguatinga, no Santa Marta. E ali também eu carrego uma experiência espiritual, que eu me recordo que quando eu voltei após 4 meses em coma, os médicos, eles juntaram a equipe deles e falaram para mim, não sei se foi, qual ser que foi, nós só sabemos que tinha 2 resultados para você, ou você ir a óbito, ou você ficar num estado vegetativo, não tinha como você voltar da forma que você voltou. Então aonde você for, você fala o que aconteceu na sua vida. Aleluia, Deus. E assim eu passei 1 ano internado, e quando eu ganhei alta, eu me recordei da profecia do irmão, porque quando eu vi a cadeira de roda, eu lembrei, Deus me fez eu lembrar. Deus, Ele fala e Ele cumpre. Não teima não, se Deus falar, não teima não. E assim eu fui para cima de uma cadeira de roda. Eu sou magro, imagine, eu estava pesando 35 quilos nessa época, só o couro e o osso. E assim me mandaram para casa. Eu fiquei mais 1 ano internado. E durante esse 1 ano, quando foi um dia uma missionária que sempre orou por mim, foi na minha casa e falou, varão, o dia é hoje. E eu, quase morto naquela cadeira de roda, olhei para ela e falei, dia de quê? Ela falou, o dia que o Espírito Santo marcou esse encontro contigo. Hoje eu vou passar aqui 7h30, nós vamos para uma igreja. Louvado seja Deus. Olha o mistério, me levaram para uma igreja distante de onde eu morava. Essa igreja estava muito cheia, meu Deus do céu. E ali o culto acontecendo, quando foi na metade do culto, o pastor pediu que me pegasse na cadeira de roda e botasse de frente ao altar. Ali Deus usou esse pastor profundamente para mim, que eu comecei a chorar, sabe, sem entender aquilo que era sobrenatural, e eu comecei a sentir uma energia muito grande tomar aquele lugar, só que eu não sabia o que estava acontecendo, eu muito assustado, e o povo dava glória a Deus, e outro falava aleluia. Eu entendia mais ou menos porque eu fiquei preso muito tempo, e lá dentro da cadeia, né, o que é mais pregado é a palavra de Deus, então eu sabia que aquilo eram os crentes, mas eu não entendia realmente o que ainda estava acontecendo naquele lugar, até que por fim, ele falou, varão,
Deus hoje vai fazer um mover sobrenatural acontecer dentro desta igreja, porque a igreja tem muitos que vivem dentro da igreja, mas perderam a fé que Deus ainda faz milagre. Ele falou, e o Deus que eu sirvo é o Deus de antigamente, que abriu o mar vermelho. Ele falou, e é este Deus que está aqui hoje. Ele falou, varão, Deus vai te levantar e vai te tirar dessa cadeira de roda. Ele falou, você ainda vai testemunhar. Ele falou, conta o tempo, porque Deus vai te levantar. Ele falou, eu vejo você congregando, eu vejo você fazendo a obra de Deus na casa do Senhor. Ele falou, mas nunca olhe para trás, porque o dia que você olhar para trás, Deus ele te prepara, ele te leva, mas para esse mundo você não volta mais. E ali ele pediu para a igreja ficar sobre os seus pés, e ele falou, vamos levantar um clamor, e é no nome de Jesus. Ele falou, é no nome de Jesus que hoje você vai dar os primeiros passos. Aleluia, Deus. E daqui a pouco aquilo foi tomando aquele lugar. Gente, eu na cadeira de roda, eu vi o povo chorando. Tinha gente que chorava, parecia que tinha ligado uma torneira de tanta lágrima. Eu não entendi aquilo. Era uma força tão forte que por um momento eu pensei que a igreja ia sair pelo telhado. E assim, depois que ele orou, ele falou, em nome de Jesus, mandou o obreiro me levantar. O obreiro me levantou, e ali pela primeira vez eu consegui ficar em pé. Quando eu comecei a ficar em pé, minhas pernas começaram a tremer. Minhas pernas tremendo, eu não sabia o que estava acontecendo. E o povo dando glória a Deus, e aleluia. Ele falou, vai lá na porta da igreja e volta. E assim eu fui, lá na porta da igreja, voltei. E quando eu voltei, ele falou, senta, varão, que eu sentei. As pernas paralisou novamente, eu fiquei sem entender. Ele falou, você vai andar, mas é no tempo do Senhor. Ele falou, tudo é no tempo do Senhor. Isso é só para você saber o que Deus pode fazer. Aleluia, Deus. E assim retornei para casa. Quando eu dei por mim, comecei a fazer uma fisioterapia, comecei a andar de muleta. Aí me prenderam de novo, eu voltei para o sistema. Quando eu volto para o sistema, pela lei, eu tinha que cumprir mais 4 anos. E eu tristão lá, porque eu falei, meu Deus, o Senhor falou que tinha uma obra na minha vida. Agora eu estou aqui de novo, da idade que eu estou, para me puxar mais 4 anos, voltar para o regime fechado, eu estou concluindo. E assim, um varão, que era o pastor da igreja, morava na mesma cela. E com os 4 dias que eu estava na cela, ele chegou em mim e falou, varão, desde o dia que você chegou aí, eu vi que você é muito conhecido, um bocado de gente te conhece aí e tudo. Eu falei, eu passei boa parte da minha vida aí, tem um bocado aí que mora em Planaltina, enfim, e eu sou nascido e criado lá e tal. Aí conversa vai, conversa vem, e ele falou, varão, mas eu vim te dizer que o Deus que eu conheci aqui nesse lugar, ele não faz só 1, 2 milagres. Ele falou, ele é o próprio milagre, ele faz quantos ele quiser. Ele falou, e eu orando, eu te via, você saindo pelas essas portas. Eu olhei para ele, eu falei, pastor, não estou dizendo que é mentira do Senhor, mas não tem como eu sair daqui assim. Eu falei, eu sei os problemas que eu tenho com a justiça. Ele falou, varão, eu estou te falando, é do dono do milagre. Ele falou, eu vejo você congregando, rapaz. Irmãos, diante de Deus, quando foi no outro dia, nesse dia de madrugada, eu fui no banheiro. Só Deus sabe, quem já passou lá no sistema, como é que é. Até para usar o banheiro é uma guerra. E eu lembro que eu fui no banheiro. Quando eu terminei de usar o banheiro, eu lembrei do que ele me falou. E pela primeira vez eu dobrei o meu joelho e comecei a orar. E falei, se realmente for o Senhor, porque não tem como. Tudo aquilo que aquele povo falou, eu sei que isso foi algo que veio do céu. Eu falei, então pronto, o fato de eu ter sentido minhas pernas, eu falei, eu sei que foi o Senhor, não tem outra resposta. Eu falei, então se for o Senhor sabe que eu não tenho mais condição de ficar preso. Eu falei, o Senhor sabe. Eu falei, o Senhor sabe que cadeia não vai resolver meu problema, eu já passei quase a minha vida toda preso. Eu falei, o Senhor sabe que surra não adianta. Eu falei, então derrama sobre mim algo da tua parte, para que eu possa conseguir dizer não para esse mundo. Me tira daqui. Aleluia. Quando foi no outro dia cedo, me chamaram para um videoconferência, uma audiência com o juiz. Eu nem sabia de nada. Quando eu cheguei lá, o juiz me falou, por que você está preso? Eu contei a história para ele. Ele falou, pois é, não era para você estar preso.
Ele falou, mas enfim, você foi preso por causa de outro problema. Ele falou, eu mandei te tirar para te comunicar que você foi indultado. Eu olhei para indultado, ele falou, você foi indultado. Ele falou, não era nem para você estar preso. Eu lembrei do que o irmão falou na noite, no dia anterior. E aí ele falou, rapaz, você vai continuar preso até dia 2 de dezembro de 2014. Ele falou, e conforme for o resultado da audiência que você vai, eu restabeleço teu benefício com uma condição: você vai fazer um tratamento numa casa de recuperação que trabalha em parceria com o Tribunal de Justiça. Louvado seja Deus, estou procurando ser bem breve. E assim, eu fui na audiência no dia 2 de dezembro de 2014, a juíza que estava no meu caso, ela, segundo ela, se sensibilizou com a minha história, e ela pegou e falou que ia assinar meu alvará de soltura, assinou, e assim o juiz pegou e me mandou para essa casa de recuperação, que trabalha com parceria com o Tribunal de Justiça. Essa casa de recuperação, lá eles pregam que Deus é um ser superior, que cada um tem o seu. Se você achar que esse copo aqui te responde, que ele te ouve, que ele te protege, e que ele te fortalece, que ele te guarda, e é o teu Deus, acabou. Para eles lá, eles pregam isso. E eu não acreditava nada daquilo, porque Deus já tinha me mostrado um pouco da essência dele, mesmo sem eu conhecê-lo. E quando um dia nós numa roda, o dono da casa de recuperação falou que Jesus tinha pecado. Meu coração entristeceu, porque eu falei comigo mesmo, por mais que eu não sirvo ele, mas dos anos que eu fiquei preso, eu nunca vi dizer que ele pecou. E eu li a Bíblia, eu nunca vi na Bíblia escrito que Jesus pecou. Como é que ele fala isso? Eu não gostei daquilo. Fui para o alojamento onde eu dormia. Agora, ó, o mistério, quando eu estou no alojamento sozinho dentro do quarto, eu triste, eu deitei na cama e olhei para o teto. Quando eu olhei para o teto, eu falei comigo mesmo, eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi falar que Jesus pecou. Alai que sereleba. Uma voz falou dentro de mim, ponha-te na posição, que lhe darei eu autoridade para falar do meu nome. Alai que sereleba. Eu comecei a chorar, eu comecei a olhar para dentro do alojamento, não tinha ninguém. Eu falei, se eu falar isso para alguém, vão dizer que eu estou ficando doido. Mas ali, algo despertou no meu coração, ora. E ali eu comecei a orar. Irmãos, sem estar dentro da igreja, sem ter um acompanhamento de um pastor, Deus bradou no meu coração para mim orar, e sem entender de nada eu comecei a orar, e através da oração eu vi Deus responder minhas orações e trabalhar na minha vida. E quando isso dentro de uma casa de recuperação, e quando isso foi despertando dentro de mim, eu falei para ele lá dentro, eu falei, meu tempo está vencendo, o Senhor sabe dos meus problemas lá fora e com a justiça. Se o Senhor tem um propósito, uma obra na minha vida, me batiza com teu Espírito, me leva para a tua casa e me põe na tua obra e me faz dizer não para tudo aquilo que te desagrada. Irmãos, é impressionante. Deus, ele trabalha em cima da sinceridade do coração de cada um. Porque quando eu cheguei aonde eu moro, todo mundo me apontou, todo mundo falou, ele está levando uma arma lá na Bíblia, ou tem um baseadinho lá na Bíblia, mas não tinha, Deus sabia que não tinha. E no meu coração eu falava, Senhor, por mais que eu me entristeça, porque ninguém acredita em mim, mas o Senhor sabe o que está no meu coração. Continua trabalhando na minha vida, me dê força, me ajuda a romper nesses obstáculos. E assim Deus foi trabalhando. Agora o mais interessante, eu fui separado para o batismo, fui batizado o dia que eu desci as águas, pela misericórdia de Deus, fui batizado no Espírito Santo. Após eu ter sido batizado no Espírito Santo, eu, sem entender, eu me tornei outra pessoa. Eu não entendi ainda direito, e com o tempo, na igreja onde eu congregava, louvado seja Deus, por causa de um problema que deu na frente da obra, lá no meio da direção, o pastor veio até mim e falou, meu filho, por causa da carência da obra, houve um problema, você sabe, e a igreja não pode ficar aberta, e eu não tenho tempo para abrir a igreja. Ele falou, tem como, porque Deus botou isso no meu coração, e eu tenho orado, e é você.
Eu olhei para ele assustado e falei: eu o quê, pastor? Ele falou: a chave da igreja vai ficar na sua mão. Você vai abrir a igreja para as consagração, à noite para os cultos, e Deus vai te trazer responsabilidade, Deus vai te trazer um crescimento espiritual. Ele falou: aproveite esse tempo, tudo que for para fazer na casa de Deus, se for para lavar uma cadeira, o ano todo lave, mas com amor, que você vai ver Deus te honrar. E sem entender, assim a chave veio na minha mão. Deus sabe, eu me sentia tão indigno, que tinha dia que quando eu ia abrir a porta da igreja, eu chorava pedindo perdão, porque eu lembrava da vida que eu vivia, eu lembrava a pessoa que eu era, e aí eu lembrava dessa palavra que eu li aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali eu lembrava, eu falava: mas foi o Senhor que me escolheu, por mais que ninguém aceite. Quem me ama e quem me amou e mostrou que me ama de verdade foi o Senhor. Mesmo sem eu ter nada para te oferecer, mesmo eu sendo visto como bandido, como drogado, como um caso perdido, o Senhor me ama. E isso me inspirava a limpar a casa dele, isso me inspirava a me consagrar muitas vezes até só. Louvado seja Deus. Eu estou falando tudo isso porque é o que Deus está botando no meu coração, porque tudo é para a honra e glória do nome dele. O Senhor sempre botou no meu coração: independente que o homem não te veja, eu estou te vendo. Faça para mim ver, faça para mim ver. E aquilo ali, o Espírito de Deus começou a trabalhar no meu coração, mesmo sem eu entender, eu me consagrando sozinho dentro da igreja. O Espírito, olha só, pastor, ele me mostrava a pessoa, botava algo no meu coração, dizia: fecha a igreja e vai. Aleluia. E ali eu ia sem saber. Quando eu falava, a pessoa desabava a chorar e olhava para mim e dizia: Carlos Augusto, Deus é na sua vida, meu filho. E aquilo ali foi me despertando. E com o tempo, eu comecei a perceber que Deus já não me queria em qualquer lugar. Eu comecei a perceber que até mesmo no meio da minha família, Deus não deixava eu ter tanto contato. E daqui a pouco era como se eu estivesse andando só em círculo e eu não entendia. Quando foi um dia, o Senhor falou no meu coração: estou eu te separando, se santifica. Oh, pastor, louvado seja Deus. Quando eu comecei a entender isso, oh meu Deus do céu, eu comecei a me doar ao Senhor. E ali Deus me levou em muitas obras. E Deus botou um zelo, um amor no meu coração, tão grande pelas coisas, que eu não olhava mais para ninguém. Muitas vezes Deus me levou em locais que eu via o homem olhar para mim de cima e baixo, e ele me rejeitar por causa desse meu jeitão, por causa do meu andado, por causa da minha perna. E ali muitas vezes o Espírito de Deus dizia: vou eu mostrar para ele que é eu que estou contigo. Alai que serelebar. E pela misericórdia de Deus, Deus foi me mostrando que verdadeiramente eu precisava era ter a comunhão e a intimidade, era com o Espírito dele, e que eu tinha que preservar o meu templo, porque isso aqui não é nosso. Na verdade, esse corpo é dele, é somente emprestado. O fôlego de vida que nós temos não é seu, não é meu, é dele, porque a hora que ele quiser recolher, ele recolhe. E ele começou a botar isso na minha cabeça. Daqui a pouco, agora é a hora do cumprimento dessa palavra. A questão do meu pai. Eu estava fazendo tudo isso dentro da igreja. Eu já estava dando testemunho, ganhando oportunidade, às vezes, para ir pregar. E assim, quando foi um dia, porque eu ouvia dizer que Deus perdoava, que Deus era amor, muitas pregações. E quando foi um dia, eu orando num banheirinho que tinha lá no fundo da minha casa, falava no meu coração: perdoa. E eu sabia que era o meu pai. E ali eu fiquei relutando contra aquilo. Quando foi um dia, irmãos, diante de Deus, não adianta, vou falar, você tentar esconder
o que está no seu coração você pode até conseguir diante do homem natural, mas diante de Deus ninguém esconde. E ali o Espírito Santo falou no meu coração: eu que sou santo, te perdoei. Quem és tu, homem, que não pode perdoar? Aquilo foi lá na minha alma. E aí eu lembrei de onde Deus tinha me tirado. Eu lembrei de tantos livramentos. Eu lembrei como a sociedade já me olhava. Eu lembrei de tantas coisas que Deus tinha feito acontecer na minha vida, que eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho poder para perdoar ele. O desejo do meu coração, o Senhor sabe qual é. Eu falei: mas por amor a Ti, por tudo que o Senhor fez na minha vida e está fazendo, arranca isso de mim. Me ajuda então a perdoar ele. E assim foi um processo. Deus foi trabalhando no meu coração, mesmo sem eu querer entender ou aceitar, mas Deus foi trabalhando no meu coração. Muitas vezes Deus falava: quantas vezes também você tentou tirar a vida de outros? Quantas vezes também você maquinou o mal, você deu lugar para o diabo? E assim ficava aquele conflito dentro de mim, mas por amor a tudo que Deus estava fazendo na minha vida, eu comecei a pedir, e eu comecei a dar lugar, e daqui a pouco Deus começou a usar o povo para dizer: vou eu botar você e teu pai testa a testa. Quando foi um dia eu tive um sonho, comparado ao sonho que eu tive o ano passado, que eu ia dar um testemunho ou trazer algo da parte de Deus aqui, em cima do monte, Deus usou uma varoa para falar para mim: olha, se prepara, porque Deus já marcou o dia. E quando ela falava isso, eu via eu dentro de um hospital, louvado seja Deus, meu pai numa maca, e eu com a mão na cabeça dele orando. Eu comecei a chorar, ela falou: varão, a obra de Deus Ele faz é por completo. Se prepare, porque Deus vai botar você e teu pai testa a testa. Passei 30 anos sem ter notícia do meu pai. Logo tivemos notícia do meu pai. Deus sabe o quanto andei no mundo atrás de notícia do meu pai e nunca tive. Olha só. E aí dentro de pouco tempo eu recebo notícia do meu pai. E que meu pai estava internado no hospital do Gama. Olha só. E ali o irmão dele falou com a minha irmã: e Carlos ainda está naquela vida? Minha irmã falou, lembro como hoje, eu lá no quarto ouvindo. Minha irmã falou: Carlos hoje é crente. Alai, que será? Falou: Deus tirou Carlos daquela vida. Carlos nunca mais foi preso. O povo vem aqui em casa pedir oração para Carlos. Oh Deus, daqui a pouco ele falou para minha irmã: pergunta a ele se ele teria coragem de visitar o pai dele e perdoar ele. Minha irmã veio me perguntar, e eu falei: pode falar para ele marcar o dia, porque Deus já me falou, Deus já trabalhou no meu coração e eu vou. E assim, meus irmãos, quando foi no dia, eu fui para um monte que tinha perto da minha casa, passei a manhã toda lá orando. Por fim, na hora de descer o monte, eu falei: Senhor, me deu uma palavra, agora essa vai doer, mas é a verdade. E a palavra foi essa, a que mais mexeu comigo, João 3,17, que Jesus veio não para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. E quando Deus me deu essa palavra, Ele falou para mim: independente dele ter tirado a vida da sua mãe, a salvação também é para ele. Meu Deus do céu, eu engoli seco, desci e pronto. Peguei o ônibus e vim bater aqui no hospital. Quando chegou aqui na rodoviária do Gama, eu falei: Senhor, eu não sei qual será a minha reação quando eu ver ele. O Senhor sabe que o Senhor já trabalhou no meu coração, mas eu não sei qual será a minha reação. Falei: então, me trata nisso aí. Irmãos, eu temia eu olhar para o meu pai e o ódio entrar no meu coração. Mas é impressionante, quando eu cheguei lá, que eu vi meu pai, depois de 30 anos, hoje ele tem problema mental, ele não responde mais pelos atos dele. E quando eu olhei para ele, ele nem me conheceu e eu fiquei olhando para ele. Sabe o que veio dentro de mim? Eu vou falar
tem uma palavra que muitas pessoas conhecem e dizem que até sabem realmente o significado dessa palavra, mas na verdade muitos não sabem, porque para você sentir e saber verdadeiramente o significado dessa palavra, você tem que sentir e ver isso dentro de você. E quando eu olhei para o meu pai, o Espírito Santo falou, porque eu vi ele muito acabado, eu vi a situação dele, eu não vou dizer dó, mas eu fiquei olhando para ele, assim, e falando comigo mesmo, meu Deus, que estado desse homem. E ali, bradava no meu coração, Deus não tem ninguém como coitadinho, olha só, e que tudo aquilo era fruto do pecado, da desobediência, olha só, e da falta de arrependimento dele, mas que a misericórdia de Deus ainda estava sobre a vida dele, para que ele viesse, né, ter a oportunidade ainda de se arrepender, né, e se voltar para Deus, porque conforme fosse, Deus ainda poderia salvá-lo. E quando tudo bradou isso no meu coração, eu já estava em espírito, Deus sabe, e ali eu lembrei da visão e falava, ore por ele. Pastor, diante de Deus, que experiência. Tem muitas coisas que eu sei que eu ainda não vivi na presença de Deus, mas essa, desde o dia que o Senhor fez o convite para me trazer a palavra, eu tenho orado atrás de uma palavra, e Deus só falava, a visão que eu te dei, o sonho, e aquilo que você viveu, você vai falar lá, porque tem faltado amor na minha igreja, tem faltado perdão. Alabá, sequei, serelebá. Olha só, muitos têm perdido a essência e o valor do que realmente é uma família. Deus, ele me dá autoridade para falar isso, porque eu perdi a minha com 16 anos, Deus sabe, e de lá para cá, existe essa promessa que eu ainda vou ter a minha, mas até então não se cumpriu, e Deus, ele me mostra muitas famílias morrendo, se acabando, por falta do amor, por falta do perdão, aleluia. E assim, nesse dia falava, ore por ele. Pastor, o sentimento que veio no meu coração foi tão forte, porque eu me recordo de quando houve na crucificação e morte e ressurreição de Cristo, a compaixão que ele teve por nós, por isso mesmo ele passou tudo isso, e ali, quando eu olhei para o meu pai, ver esse sentimento de compaixão, alabás, ver esse sentimento de compaixão, e ali o Espírito falava no meu coração, olha só, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, alabás, e ali falava, ore, que eu estiquei a mão, que eu comecei a orar, alabás, saía algo tão forte do meu braço que eu não conseguia entender, parecia que tinha um motor do avião aqui dentro, e aquilo me tomou, que quando eu voltei, que eu abri os olhos, o povo que estava dentro do hospital, eu vi o povo tudo assustado, uns pareciam que ia até correr, olhando para mim sem entender o que estava acontecendo, mas eu já sabia, porque o Espírito de Deus ele já estava trabalhando na minha vida, e assim eu deixei a paz que Deus me deu para ele, e falava, faça o apelo, e ali eu fiz o apelo a ele. Também não posso dizer que ele estava consciente do que ele me falou, porque eu fiz o apelo, e perguntei se ele aceitava Jesus, e ele falou que sim. E aí eu me recordo que depois que eu saí de lá, o meu tio, que é quem cuida dele, falou para mim, meu filho, Deus te abençoe, porque eu sofro tanto com ele, porque é ele que cuida dele. Ele falou, meu filho, a vida dele é pegar 4 cadeiras, ele falou, tem 4 cadeiras de madeira lá em casa, e ele põe as 4 cadeiras no quintal. Ele falou, geralmente a lei lá em casa é o portão ficar trancado, porque qualquer descuido ele vai para a rua, ele some, e aí a gente tem que ficar doido atrás dele. Ele falou, então geralmente nós tranca, e ali ele põe as 4 cadeiras, e ele fica gritando dentro do lote o nome de cada filho, como se fosse aquelas cadeiras. Ele olha para uma cadeira e chama Raimundo, que é o nome do meu irmão mais velho. Ele olhava para outra cadeira e falava Carlos, que era o meu.
Aleluia. Então, meu tio me falou tudo isso. E sabe qual é o mais importante que Deus me fez entender? O perdão, ele é para a purificação da nossa alma. O Espírito de Deus falou isso para mim. Eu era um cara que eu era para estar do inferno para lá. Quem sabe da minha história me conhece e sabe do que eu estou falando. E melhor do que quem me conhece é o próprio Deus, Ele sabe. E essa palavra, Deus me fez eu trazer ela, para que nós venhamos entender que Ele sendo Deus e santo, e nós sendo imundo, cheio de pecado, Ele não nos olhou dessa forma. E enviou o Filho dele para passar o que passou por mim e por você. E aí nós, pó e cinza, carne e osso, dependendo da situação, tranca o coração e não perdoa o irmão. Pregamos que tem que perdoar, mas quando algo nos toca, ou uma palavra, ou um gesto, guardamos aquela mágoa, aquele rancor no coração. E muitas vezes, quando nos encontramos dentro do templo, ainda temos a cara de pau, de pegar na mão do irmão e falar: paz do Senhor, irmão, e o coração amargurado, alabá, sei que será alabá. E Deus diz que Deus é santo e Ele não mistura o santo com o profano. Alabá, Deus tem bradado no meu coração: abra o coração, abra o coração. Muitos têm, olha só, muitos não têm vivido os milagres e as promessas de Deus. Muitas das vezes não é porque não tem buscado, não, tem até buscado, tem até orado, tem até pago um preço, mas não tem aberto o coração. É preciso abrir o coração. E assim, Deus me tratou nisso. Um cara que viveu na vida do crime, cheio de troço ruim. Deus não permitiu eu tirar a vida do meu pai. Fez um rebuliço e está fazendo na minha vida. Porque eu estou transmitindo isso para vocês aqui, mas só Ele sabe o que eu estou vivendo e como eu estou vivendo. Sabe? Ele está me passando no estreito de um jeito. E esses dias atrás Ele falou para mim: independente de teu sentimento, o meu espírito é mais forte que isso. Prega a minha palavra, faça a minha obra. Aleluia. E assim o Senhor me trouxe hoje aqui, para te dizer que Deus, Ele é amor, gente. Deus, Ele é amor. Nunca olhe para um mendigo, para um ladrão, para um craqueiro, como muitos falam, e diz: ali não tem jeito, não. Não abre a boca e diz isso, não. Porque eu era um desses. Eu era aquele que muitos me viam descer na rua, batia na porta da casa, tinha uma festa, festinha caseira. Quando via eu e meu grupo entrando, eles fechavam o portão, sabe? Às vezes, via nós descendo, eles atravessavam para o outro lado. Eu vou falar porque Deus manda eu falar. Conheço líderes de igreja que via nós atravessavam para o outro lado. Nunca me deu a paz do Senhor. Dizia: ali vai morrer tudo naquela esquina. Deus foi lá, um bocado desceu a sepultura, mas um bocado Ele levantou e estão pregando a palavra de Deus. Alabá-se. A última palavra vem é dele. Não adianta. Esqueceu quando nós éramos do mundo? Esqueceu que quantas vezes ouvimos a palavra e não mudamos? Continuamos lá na bagaceira. Aí por que o outro tem que mudar somente porque você quer naquela hora e você está falando? Quem faz a obra é o Espírito Santo. E Ele faz do jeito dele. Doa ao homem como doer. Entenda o homem ou não. Quem faz é Ele. Ontem um varão falou para mim, para o meu primo. Foi interessante. Ele falou: Vaso, Deus complica, descomplica e depois explica. Então, eu deixo essa palavra para os irmãos. Deus é amor, Deus é perdão. Irmão, a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, eu vou falar para vocês, não foi eu ter parado de ir preso, não foi eu ter largado droga, não foi nada disso.
não foi os inimigos que Deus não deixou me matar e tirou do meu caminho, não foi nada disso. A melhor coisa foi eu ter perdoado meu pai. Deus, ele lavou minha alma. Hoje eu falo disso, hoje eu não tenho nenhum peso para me falar disso. Olha só, quando você perdoa de coração, você tem paz. Não adianta. Às vezes fala, eu perdoo, mas não tem sossego, está ali dentro. Quando as coisas é de Deus, você tem paz, a paz reina dentro de você. Então, eu louvo a Deus. Se o tempo venceu, o Senhor me fala, porque eu vou fazer algo que o Senhor botou no meu coração. Louvado seja Deus. Se alguém puder, souber também louvar esse hino, que me ajudem, porque esse louvor ele fala muito comigo a respeito da minha história, de um pouco que eu pude transmitir para você. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, você que é irmão, eu sei que nós somos carne, eu sei que nós somos movidos por emoções e sentimentos dos nossos corações. Eu sei que nós temos uma natureza humana, nós já viemos com a nossa natureza humana pecaminosa, já desde o início, né? Nós sabemos, segundo diz lá em Gênesis, né? Através de Adão o pecado entrou no caso, então nós já vemos com essa natureza pecaminosa, mas o Senhor ele tem falado ao meu coração há dias, independente da tua natureza, o meu espírito ele habita aí, dê lugar para o meu espírito, abre mão do teu querer, abre mão do sentimento do teu coração, abre mão do teu eu, para você ver eu te transformar, para você ver eu te fazer o homem santo, porque Deus requer santidade. Alabá, sequei, serelabá. Abra o coração, igreja, porque Deus é amor, Deus é perdão. Abra o coração que você vai ver fluir na tua vida as bênçãos do Senhor. Você vai ser um homem diferente, você vai ver a luz do Espírito de Deus brilhar dentro de si. Alabá, sequei, alabá, sequei, serelabá. Olha quem serelabá, alabá. Ai, quem será sou, alabá. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu peço à igreja que põe sobre os seus pés. Se alguém souber esse louvor, me ajude. Eu vou tentar louvar, o Espírito de Deus vai me ajudar, porque eu estou sem fôlego já, eu estou rouco. Alaca sereleba. Andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida, eu fui na contramão, mergulhei de cabeça, num abismo sem fim. Loucura e tristezas eram parte de mim. No terrível espinho, no pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, a minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol. Glória a Deus, aleluia. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida,
Coração quebrado, Jesus consertou. Alaquei será labaço. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Oh, Deus santo, Deus amado, Deus de poder. Desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Jesus. Vem aqui, meu irmão. Meus irmãos, aqui está o nosso irmão Carlos. Na mesma proporção em que o Senhor fez na minha vida, na vida do irmão Carlos, o Senhor também vai fazer na vida daqueles que assim precisam e que carecem. Não perca a esperança. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém? Deus abençoe o irmão Carlos, em nome de Jesus. Que palavra, irmãos. Que testemunho da parte de Deus para os nossos corações. Amém?